Você falou duas coisas ali bem interessantes, né? Primeiro esse meio campo, e aí eu vejo muitas startups sendo esse meio campo, né? Porque principalmente as startups que a gente chama hoje de Deep Tech, né? Que é baseada ali em Hard Science, todas elas vêm da universidade, não tem como vir de outro lugar. E aí elas podem ser, a GCL tem atuado muito assim dessa maneira, sendo esse meio campo. Então ela é uma ponte entre o que há na universidade e o que a indústria precisa. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Vibe Podcast. Meu nome é Rafael Zanato, sou head aqui do Vibe, que para quem ainda não conhece, é o hub de inovação da Unimed Vale do Taquari Rio Pardo, que acelera e investe em startups da área da saúde. Nossa convidada de hoje é a founder da GCell, uma startup de biotecnologia que está propondo resolver os diversos desafios e gargalos relacionados à medicina regenerativa e o desenvolvimento e teste de medicamentos. Inclusive, uma das startups que já passou aqui pelo programa de aceleração do Vibe. Leandra está aqui com a gente, seja muito bem-vinda ao Vibe Podcast. Obrigada, Rafa. Muito legal essa iniciativa do Vibe e agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Obrigado também por dedicar um tempinho aqui com a gente. E como a gente já comentou, né, a ideia do podcast do Vibe é sempre trazer assuntos importantes que estão sendo discutidos no ecossistema de saúde e que podem auxiliar outros empreendedores no dia a dia da sua startup, eventualmente até profissionais de startups, né, que estão nessa jornada aí junto com os empreendedores principais aí na lida desses vários desafios. E como não poderia deixar de ser, a biotecnologia, né, as biotechs, têm sido importantes aliadas, né, na criação de novas soluções, principalmente para a área da saúde, né? A gente tem visto essa área crescer bastante nos últimos tempos, e inclusive aqui no Vibe a gente consegue perceber cada vez mais pessoas ligadas à pesquisa, encaminhando projetos, né, encaminhando suas startups para tentar transformar essas ideias de negócio. Eu acho que isso parte muito daquela ideia de que não deixar um artigo, né, com uma baita sacada, uma baita ideia na gaveta lá ou na revista especializada, mas sim transformar essas pesquisas em soluções que podem auxiliar pessoas, empresas a resolver seus desafios, né? E eu acho que por conta disso, o nosso papo de hoje quer falar um pouco sobre como essas tecnologias que surgem a partir de pesquisas acadêmicas e qual o papel que as startups que são criadas a partir desses movimentos podem ter no desenvolvimento de novas soluções para o mercado que logo ali na frente pode impactar milhares, se não milhões de pessoas, quando a gente fala de soluções ainda mais impactantes, né? Por exemplo, criação de um novo medicamento, criação de um novo tratamento aí, quando a gente pensa dessa forma, não são nem milhares de pessoas, mas sim milhões de pessoas que podem ser impactadas por isso. E aí, Leandro, acho que o convite a ti foi justamente porque tu tá nessa jornada, né? Poxa, o baita pesquisadora, acabou de terminar pesquisa, né, fora do país, então depois pode comentar um pouco mais sobre isso e até trazer um disclaimer, assim, nos outros episódios a gente sempre abordou o assunto, né, primeiro, e depois a gente falou da startup, do founder e tal, mas acho que aqui a gente vai ter que fugir um pouco do padrão, porque não é um assunto que as pessoas estão acostumadas a falar. Então, para a gente criar um contexto aqui dentro desse episódio, eu queria que tu te apresentasse, contasse um pouco sobre como surgiu e o que faz a GCell, né? Então, assim, talvez umas 2 ou 3 perguntas numa mesma, né? Mas contar um pouco de ti, contar como tu chegou nessa linha de pesquisa e depois, né, como as pesquisas que tu desenvolve acabaram se tornando embriões aí para negócios que estão sendo criados pela GCell. Legal. É muito legal você comentar, né, sobre essa coisa do artigo, ficar engavetado. Isso foi uma coisa, acho que cada um tem a sua dor, né? Começa uma startup por uma dor. Eu acho que não, tenho certeza que essa foi a minha dor principal. Então, me apresentando, né, para não fugir muito, ficar muito confuso. Então, meu nome é Leandra, fiz doutorado todo na academia, né, passei por todo aquele rito, iniciação científica, depois doutorado. Um pouquinho depois do meu primeiro pós-doutorado, eu entrei, então, no concurso para professora da UFRJ, então sou professora desde 2009.
Adoro ser professora, atuar, principalmente na área de pesquisa, né? Orientar alunos em pesquisa, em graduação e pós-graduação. E só que eu sempre tive também muito apelo para essa questão de levar o conhecimento científico para fora da academia. Então, Uhum. durante a minha formação, principalmente no doutorado, eu tive um contato, né, com uma empresa de biotecnologia na época de terapia celular, tinha relação com a minha tese, o meu orientador na época era um dos fundadores também, e aquilo ali me encantou de uma maneira assim, né, que me tocou muito para a vida inteira. Logo depois terminar meu doutorado, eu cheguei a atuar lá por um tempo, né, o início do meu pós-doutorado, eu atuei lá, só que acabou não dando assim tão certo, né, acredito em parte porque acho que era uma visão muito à frente do contexto que a gente tinha na Sim. época. O ano era 2008, né, quando eu comecei até o final do meu doutorado, e só que ficou aquela vontade, e aí veio o concurso foi ótimo, me deu um tempo, me deu um fôlego aí, até a fundação da GCL de 10 anos, para construir uma carreira científica, né? Então, a gente, quando entra no concurso para professor, quem é da academia sabe, a gente está no nosso ponto zero, digamos Uhum. assim, né? Atingimos, a gente era negativo, atingimos o zero, e dali a gente vai começar a construir de fato a carreira. E aí orientei alunos, muitos projetos interessantes, resultados interessantes que foram gerando os artigos. Ali eu fui construindo uma história, né, científica. E em um determinado momento, meu irmão, que também é fundador da GECEL, o Rafael, ele, todo evento de família, né, quase todo evento, ele ficava, nossa, mas o que você faz é muito legal, é muito interessante. Isso não vira uma empresa? Não, não é possível. Isso tem que virar uma empresa. Isso tem aplicação. E aquela minha vontade, aí juntou, né, essa vontade dele de ter negócios, né, gerar negócios, e a minha vontade de levar aquilo ali que eu estava fazendo de alguma maneira para além do artigo científico, porque publicar um artigo é legal? Os primeiros, nossa, você fica super orgulhoso, né? Você vê seu nome ali, tá. Tipo um livro, né? Sei. Uma obra ali. Ninguém entende nada, né? Não adianta. Não tem lançamento, igual livro, ninguém entende nada, mas você fica ali, né? Feliz e tal. E aí, e a máquina, né? Faz parte do jogo. Então, você tem que publicar para você ter currículo, orientar aluno, ter verba Uhum. de pesquisa. Um dos principais requisitos de julgamento é esse. Só que ninguém faz nada com aquilo ali. Não é que ninguém faça nada, né? Acho que eu peguei meio pesado. Mas, assim, aquilo gera um conhecimento, aquilo acrescenta, como se acrescentasse um tijolinho, né? Acrescenta um Uhum. tijolinho em uma determinada área, as pessoas vão ali, estudam, seguem a partir dali, inspira outras pesquisas, mas o ninguém faz nada foi no sentido, tipo, em que momento isso atinge a sociedade, né? Sim. Então, gera conhecimento, é claro, impacta, mas não atinge, né? Não chega ali no dia a dia da pessoa. Uhum. Então, isso sempre me incomodou muito, e acho que por isso também que lá atrás eu escolhi a minha área de atuação, que é com célula-tronco, porque, né, a célula-tronco lá no meu início da graduação já se visionava, né, a aplicação terapêutica para ela, Sim. e acho que por isso que eu engatei, né, nessa também, já era uma paixão ali pela essa aplicação. E aí, esse incômodo, né, essa dor do tipo, cara, o que que vai gerar? E aí, o que que eu vou fazer? Pô, eu posso estar gerando coisas interessantes principalmente para empresas, indústria. Foi aí que foi surgindo esse embrião ali da GECEL. Bom, e aí aqui eu queria te perguntar, assim, como é que tu enxerga esse desenvolvimento de novas tecnologias a partir de pesquisas realizadas na academia? Porque tem ainda aquela coisa da indústria que tem lá o seu P&D super fechado, né, secreto, e aí vai desenvolvendo coisas, e ao mesmo tempo tu tem academia com, sei lá, centenas, né, milhares de pessoas pesquisando e, cara, descobrindo coisas muito legais, né? E como essas novas tecnologias são desenvolvidas e como
qual que é o próximo passo disso em quem imagina um setor de pesquisa que vira produto, que vira solução, né? Não somente produto físico, mas que vira uma solução que pode ser utilizada por pessoas ali na frente. Uhum. Não, isso tem melhorado muito nos últimos anos, tá? E nas Uhum, universidades no Brasil, de uma maneira geral, no mundo também, né? O Brasil tem ali tentado, né, acompanhado isso de alguma maneira, mas o tradicional foi o que você falou, aquele conhecimento fica ali na academia e nada acontece, né? Você não, é difícil estabelecer essa conversa da academia com o mundo empresarial, né? uhum, É difícil, hoje melhorou muito, hoje a gente tem iniciativas, né, dentro das próprias universidades, escritórios de inovação, agências de inovação, incubadoras, né, a GCL ela é incubada na UFRJ, por exemplo, uhum, incubadoras, parque tecnológico, então a coisa tem melhorado, tem fluído melhor, mas não é ainda, digamos assim, um movimento natural, tá? uhum, E, pela minha experiência, o que eu vejo não é um movimento natural, porque são linguagens diferentes. sim. São bem diferentes as linguagens. Então, por exemplo, quando eu estou pesquisando, por mais que aquela minha pesquisa tenha uma aplicação, né, se visione uma aplicação para aquilo, Uhum, eu estou extraindo o máximo ali de conhecimento que eu posso ter ali daquele modelo, daquele sistema. Eu tenho o tempo todo, eu tenho todo o tempo do mundo, digamos sim. assim. A gente até brinca que o tempo, por exemplo, o tempo do orientador, eu como orientadora, não é o mesmo tempo do meu aluno de doutorado, né? O meu aluno de doutorado, ele tem até mais pressa, digamos assim, que ele Uhum, precisa entregar aquela tese. E o orientador, não, ele já visiona mais do que a tese, né? Ele já sim. visiona uma coisa mais ampla. Então, ele tende até ter ali uma maior paciência, resiliência, etc. E aí você vai para a empresa não tem esse tempo, Uhum. não tem esse time. E por quê? Porque não tem. Ela precisa responder, ela tem que responder Eu, uma dor, né? A maioria das vezes está relacionada a custo, às vezes melhoria também do processo, etc., mas também relacionada a custo, que é uma coisa também que a gente tem que. É uma linguagem também diferente, academia e uhum, empresa, essa questão do custo, né? E você precisa estar ali, gerar aquele produto que agora é competitivo. Então, o que eu tenho falado muito é que, para quem, por exemplo, é da academia e está se interessando, um professor, ou até mesmo uma pessoa que está terminando o doutorado, né, um pesquisador, é que prestar atenção que não necessariamente um resultado bonito, um resultado interessante, um artigo que você publicou, aquilo serve para a área empresarial sim. industrial. Na maioria das vezes, não, É, né? Então, na minha visão, o desafio é maior, sabe? sim. Porque não adianta só você executar um trabalho de boa qualidade, né? Aquilo ali, além de ser de excelente qualidade, tem que ser de baixo custo, ou pelo menos um custo acessível, e representar realmente ali uma solução para alguma dor que exista naquela área. Então, o É, desafio é sim. muito maior. E tu sabe que eu sou formado em administração, né? Então, assim, nada nem compara com o nível de complexidade das pesquisas de vocês. Mas eu me lembro na faculdade já se reclamava disso, né? Mas nas empresas é diferente do que está acontecendo aqui, tem que estar mais conectada ao mercado e coisa assim. Então, esse é um ponto, assim, que eu acho que em todas as fronteiras, assim, a galera acaba sempre querendo estar mais conectada. E uma outra informação que eu me lembro, agora, assim, faz muito tempo que eu li isso, mas era o número de patentes versus o número de patentes utilizadas. Então, assim, tu tinha muita coisa sendo patenteada, mas sendo aplicada mesmo, sendo utilizada por indústrias, né, que iam na universidade e pegavam, eram muito poucas. E tu acha que tem uma relação disso, assim, talvez uma pergunta de milhões aqui, mas assim, como fazer com que essas pesquisas estejam mais conectadas com as demandas que as indústrias tenham, talvez,
É alguma coisa de direcionamento dos editais? Como é que daqui a pouco a gente pode trabalhar para É, melhorar um é, pouco esse cenário? ah, não, é uma pergunta de milhões, com certeza. Essa não, essa coisa da patente, isso acontece muito. Por exemplo, a minha universidade, a FRJ, a política até tem sido frear as patentes agora, porque tem Uhum, muita patente e pouca coisa indo para o mercado, isso gera um custo para a própria universidade, né? Na sim. verdade. E justamente porque se estimulou, isso foi uma política lá atrás, tá? Muito vindo da CAPES, do programa, né, da agência que regulamenta a pós-graduação no Brasil, de até pontuar, a gente recebe pontos, né, como pesquisadores, então você até tem que ter, não sei se as pessoas sabem, mas a gente tem até sistemas de pontuação de acordo com a sua produtividade, orientações, artigos e Uhum, etc., que te habilita ou não a ser um docente da pós-graduação. Então, não é necessariamente um docente da graduação, é um docente da pós, sabe? sim. Então, nesse sistema de pontuação, há um tempo, não sei quanto tempo atrás, bastante anos atrás, eles resolveram começar a pontuar a patente. Então, eu acho que teve Uhum. um boom muito por conta disso. E a patente valia, só o depósito valia o mesmo de um artigo com alto fator de impacto em revista Sim. internacional. Então, o pessoal, Você né, vai meio lá. que se empolgou, digamos É, assim, e foi ali. E aí, patentes, assim, interessantes, como eu falei, mas não tem conexão. E aí não tem conexão porque não tem conversa, sabe? uhum, Então, o que eu vejo muito é muito importante ter essa conversa. Por exemplo, você comentou ali, até no início da sua pergunta, setores de P&D dentro de empresas, né, sei lá, multinacionais, que a gente nem sabe o que está acontecendo e tal. Isso também é ruim, porque isso uhum, também fica desconexo, né? Porque por mais que você tenha ali um setor de P&D forte, primeiro, ele não tem tanta liberdade assim de inovação como a universidade tem, não é a mesma uhum, coisa. E os melhores equipamentos, até por questão de custo, os melhores equipamentos, os melhores pesquisadores, acabam estão na universidade, né? Isso em sim. todos os países, não só no Brasil. E aí essa empresa que tem ali aquele setor fechado, ela também não acompanha o que está acontecendo, de novo. Então, Uhum, isso também não é bom, né? Por outro lado, a universidade também está fazendo muita coisa nova, muita coisa interessante, mas não acompanha a necessidade e a dor ali do mundo ali empresarial, né? Da sociedade. Não é só o sim. mundo empresarial, principalmente da sociedade, né? Sim, sim, Que sem dúvida. são as empresas que vão, né, transformar aquilo ali em processos ou produtos que vão impactar a sociedade. Eu Sim. acho que é isso também que um pouco o pesquisador que está dentro da universidade precisa começar a entender, né? Não é só uma questão econômica, é uma questão Uhum, de você dar um fim, né? Dar uma aplicação sim. que vai realmente servir à sociedade. E aí tem que haver essa conversa. Então, o que as universidades têm tentado muito hoje é justamente fazer essas pontes e tentar fazer essas conversas. Mas é difícil. Lá fora, o que tem um movimento hoje de indústrias, por exemplo, farmacêuticas importantes, que estão começando a montar os seus centros de pesquisa. Tá? Uhum, Isso está acontecendo também. Aí, o que eles fazem? Vão lá na universidade, pegam os pesquisadores de referência da área e trazem né, montam os centros e trazem ali. Que é fenomenal, porque aí o cara tem toda a experiência, toda a formação e vai conseguir ter ali uma pesquisa, né, um direcionamento, uma coisa mais focada de produção. Mas ainda assim, eu acho que se perde essa colaboração com a universidade, né? E essa colaboração pode ser, por exemplo, um aluno de doutorado, imagina, um aluno de doutorado num programa de pós-graduação na universidade, que atua num projeto dentro de uma empresa, já uhum, respondendo uma dor. Isso é maravilhoso. Estão é, começando a tentar esse tipo de modelo. Porque imagina, o cara já está se formando num doutorado, já com uma cabeça muito mais ampla, né? De sim, aplicação, de perspectiva de carreira, sim, sem né? dúvida. Então, de É, alguma maneira, essa conversa tem que ser mantida. sim, e talvez uma das ferramentas que se tenha para
talvez impulsionar um pouco isso, né, aumentar a velocidade disso, seja a questão dos incentivos, né? Então, por exemplo, que a gente falou, poxa, depositar uma patente foi um baita incentivo. Então, a partir do momento que, daqui a pouco, ó, ter um trabalho de conexão com indústria conta 2 vezes uma Sim, patente. Poxa, daqui a pouco a gente organiza para fazer isso, né? Esse centro de pesquisa que a gente falou, eu imagino que seja um meio termo, né? Nem lá dentro do laboratório da empresa e nem lá na não. universidade. Então, é um meio campo ali, onde as pessoas, tanto a empresa quanto a universidade podem colaborar junto para desenvolver, e caso isso gere resultado, daqui a pouco entra dentro da indústria para realmente transformar isso no produto final, digamos assim, e ter um dono, digamos assim, e isso pode gerar depois royalty ou participação por parte de quem ajudou a criar também, né? Eu Legal. vejo, a gente tem a Não, ClarSync, por exemplo, que é uma startup também de biotech, estão fazendo um baita trabalho, e eles têm vários doutorandos, mestrandos trabalhando dentro da startup via as bolsas que eles conseguem dos programas de fomento, né? Então imagina esses pesquisadores, sabe? Eles estão, cara, dentro de uma empresa desenvolvendo, eles vão sair profissionais muito muito, gabaritados, sim. digamos assim, para poder trabalhar depois em indústrias e coisas. Então, vão ser profissionais bem requisitados, digamos assim, porque já conhecem a, a, a linguagem, digamos assim, não só da pesquisa, mas também de negócio, né? Então consegue fazer esse duplo campo aí. Com certeza. Você falou duas coisas ali bem interessantes, né? Esse meio, primeiro esse meio campo, e aí eu vejo muitas startups sendo esse meio campo, né? Uhum, Porque principalmente as startups que a gente chama hoje de Deep Tech, né? Que é baseada sim, ali em hard em science. hard science, Todas elas vêm da universidade, não tem como vir de outro sim, lugar. E aí uhum, elas podem ser, a GSL tem atuado muito assim dessa maneira, sendo esse meio campo. Então ela é uma ponte entre o que há na universidade e o que a empresa, o que a indústria precisa, né? Então é um ponto. E a outra coisa é de estimular quem está dentro da academia de alguma maneira de, né, ter essa interação. No aluno hoje de pós-graduação, isso é super natural. Eles mesmos estão buscando. Tem um movimento uhum, lá fora, que eu espero que chegue no Brasil, uhum, e é justamente o cara fez doutorado, o cara vai para a indústria. sim, Claro, sempre vai ter o que quer a academia, né? O sim, que sim, ainda quer continuar pesquisando e tal. Mas as pessoas têm muito essa falsa ideia que, tipo, quem fez doutorado tem que ir para academia. Não, ele tem, né, diversas skills, principalmente soft skills, como um aluno de doutorado sofre, né, ao longo ali, da sua tese. Isso tudo é muito bem aproveitado. E aí a gente aproveitar disso de alguma maneira, desse doutor ali, e não ter só um caminho, um único destino dentro da academia, mas ir lá para fora da academia, e nada melhor do que ele já começar a fazer esse doutorado, imagina, dentro da empresa. E o outro ponto é o professor. Acho que o professor também tem papel fundamental nisso, né? É uma pessoa de mais experiência, de mais vivência, enfim, até mesmo para executar o que precisa ser executado. E aí, como é que você estimula esse professor? Para mim, é um estímulo, é uma motivação intrínseca, sabe? Tudo que eu faço na GECEL, para você ter uma ideia, não pontua na minha progressão de carreira docente dentro da universidade. uhum, Não pontua. Então, é como se eu tivesse um trabalho extra, sim, tá? E eu acho que, de repente, a gente pode começar a pensar, né, como foi para a patente, lá os depósitos lá atrás, de alguma maneira disso, isso já está começando a ser discutido em alguns sim, institutos, ah, de legal, alguma maneira isso pontuar até para o próprio docente também. boa, E boa, esse doutorando ser formado dentro da empresa, eu assisti isso lá quando eu fiz meu pós-doutorado lá em Paris, lá na Eden Tech, uma empresa de microfluídica, e tinham 3 doutorandos, tem ainda, eles estão terminando o doutorado, frutos de projetos grandes de cooperação da União Europeia. A União Europeia tem muito, né, esses sim, projetos de cooperação, eles fazem muito esse estímulo de mobilidade, né, dos uhum, alunos dentro dos países da União Europeia, e eles estavam lá fazendo um doutorado dentro da empresa. Então, legal, isso é bem muito legal bom. mesmo. E aí, talvez já fazendo um link com essa pergunta, né? Quais são os principais desafios que esse profissional
que está desenvolvendo uma baita solução ali dentro de uma linha de pesquisa, mas que não tem um repertório de ferramentas de gestão, assim, aquelas características tradicionais do empreendedor, sei lá, aqueles skills, assim, que a gente normalmente fala. Ele, na tua visão, assim, ele precisa aprender isso, ou vale a pena buscar pessoas que complementem isso, né? Tipo assim, para realmente montar um time. Eu não sou bom de comercial, então, cara, vou buscar alguém para comercial. A gente brinca aqui no Web normalmente, né? Pior coisa é tu chamar o teu melhor amigo para ser, tipo assim, dois colegas, os dois têm a mesma característica, né? Daí, poxa, daí precisa coisas complementares, às vezes não conseguem. Como é que tu percebe isso, né, assim, não só nos mestrandos, nos doutorandos, mas para quem já é, tipo, doutor e está desenvolvendo uma solução, vale a pena baixar a cabeça e estudar sobre isso? Vale a pena buscar pessoas complementares para ajudar nesse time? Qual que é um pouco da tua visão sobre isso? Nossa, a gente está com várias aqui perguntas que valem Não, ouro. nós vamos resolver um monte de coisa aqui hoje. Tô gostando, tô gostando. Então, os programas, a graduação que eu fiz foi completamente diferente da graduação hoje. Então, na própria graduação tem disciplinas de empreendedorismo, por exemplo. Vários programas estão estimulando, as próprias agências de fomento, por exemplo, a FAPERJ aqui no Rio, tem um edital super legal, que é o Doutor Empreendedor, né? Uhum. Então, eles lançaram esse edital tem pouco tempo, tem sido um sucesso, na tentativa justamente de adicionar essas skills para aquela pessoa que já tem uma bagagem científica, né? Uhum. Assim, claro que não tem receita mágica, né? Sim, obviamente. Não tem para nada, cada empresa vai seguir de uma maneira, cada projeto, cada translação de produto e processo. Mas, assim, no meu ponto de vista, isso é bom, acho que isso treina, eu mesmo passei por treinos, né? O próprio Vibe, né? A aceleração do Vibe foi importante para mim, aprendi muito. Então, isso treina, isso é importante, mas não substitui uma pessoa que realmente atua naquela área complementar, sabe? Então, é tipo assim, é bom para o pesquisador entender as possibilidades, começar a fazer, porque a gente acaba fazendo gestão de projeto dentro da universidade também, mas entender como é essa gestão, né, nessa outra área, mas não substitui uma pessoa que realmente tem uma bagagem empresarial, que realmente entende de gargalos. Vamos pensar em coisas até bem simples. Imagina questões jurídicas, de abrir empresa, imposto. Não dá para quem é o pesquisador que dentro da empresa vai assumir, né? Pelo menos eu na GSL um pouco assim. O meu papel é justamente tocar os projetos científicos, assumir isso tudo. É impossível. Sim. É impossível. Então, eu acho que precisa, sim, de competências complementares. E talvez, arrisco aqui a dizer, que parte aí das empresas, das startups, às vezes, que não tem, que saem da universidade, não tem muito sucesso, talvez por isso, porque acaba que o time ali de sócios, né, de fundadores, acaba sendo o meu colega de bancada, né? E o meu colega de bancada, realmente, não vai vir, né? Não vai vir com esse olhar, né? Não vai ter essa experiência e aí eu acho que realmente fica ruim. Então, o ideal é, de fato, buscar essa complementação. Isso. E eu acho que é legal, assim, a própria GCL, né, quando tu fala do teu irmão, por mais que é irmão, mas, tipo assim, é um negócio completamente diferente, né? São skills completamente diferentes que ele foi aprendendo ao longo da vida dele, que conseguem trazer até para as discussões, né? A gente gosta realmente muito, assim, quando vem startups assim. É demais tu consegue trazer o teu melhor amigo para ser, mas ele tem que ter habilidades complementares às tuas, né? Não pode ser simplesmente porque é meu amigo, ou porque é meu colega de bancada, ou porque pesquisou comigo o tempo inteiro. Tá bom, então vocês dois vão ser responsáveis pela pesquisa, mas ainda é necessário alguém que vai fazer a gestão, que vai olhar até para aquela coisa, como isso aqui vai ser um produto, né? Entender do mercado, como é que tu vai fazer uma negociação com uma indústria na hora de fazer um royalty ali de participação, sei lá, algumas coisas assim que às vezes passam. Tu não fez isso no decorrer da tua vida, né? E tu, claro, tu pode ir lá, baixa a cabeça, estuda, lê, conversa com um monte de gente, mas tu vai ter alguns gaps ali, né? Algumas
umas coisas que talvez alguém que já viveu isso por muito tempo, ou tem uma aptidão para aquilo, consiga lidar, Sim. né? Aprender mais rápido e lidar com aquilo. Não, mas muito bom. Mas e também, por mais que você consiga aprender, né? Sei lá, o tempo que você está, a energia que você está dispensando para aquilo ali, você está É. deixando de buscar o que você precisa trazer para a Isso, empresa, né? Que é exato. justamente, né, a É parte isso. científica. Exato, exato. E dá Tem tudo muito isso ainda. trabalho a parte É, científica. na maior parte das vezes é o que vai, é o pilar que vai fazer aquilo existir. Tu pode ter lá o CEO sei lá, de qualquer multinacional. Se o produto não funcionar direito, né, Sim. não tiver aquela solução que está se propondo, que vai sair lá da pesquisa, que vai sair do desenvolvimento, não adianta nada, né? E aí deixa eu te perguntar, na verdade, né? Qual foi o momento que tu percebeu que a tua pesquisa poderia virar um negócio? Porque tu falou, poxa, lá no ano passado eu trabalhei, sempre gostei disso e fui amadurecendo isso com o tempo. Quando tu percebeu, claro, teu irmão chegou assim, pô, isso aqui não vira negócio, isso aqui não pode, não tem uma aplicação prática para a gente poder usar isso aqui. Mas qual foi o momento, assim, talvez não seja um único momento, né? Talvez foi Uhum. uma junção de vários pequenos, né, coisas mas assim que tu diz, cara, acho que isso aqui tem fundamento, assim, acho que isso aqui pode virar não só deixar de ser unicamente uma pesquisa, mas virar um projeto realmente empresarial, digamos assim. Como é que foi essa mudança de chave, digamos assim? Não foi de um dia para o outro, né? Assim, foi um processo, como tudo, né? Na vida foi um Uhum, processo. Mas, como eu falei, a minha área de pesquisa sempre teve uma aplicação ali, né, por detrás. Então, por exemplo, uma das primeiras aplicações, a terapia celular. Então, até hoje se faz ensaio clínico, se utiliza célula-tronco para terapia celular, né, para diversas aplicações. uhum, E aí, quando eu comecei a minha tese, que foi com célula-tronco de tecido adiposo, na época era novo, né, ainda era uma célula pouco estudada, a principal era a medula óssea, então o tecido adiposo ali era pouco estudada, era interessante, porque todo mundo quer doar uma gordurinha, né? Tinha muito isso no início da minha tese, o pessoal, eu quero doar para essa tese, já tem bastante, né? Enfim, e aí tinha essa aplicação, se visionava, ainda estava tudo muito no início, tá, e aí o tempo foi passando, entrei muito para a área de engenharia de tecidos, que é a construção desses tecidos e órgãos a partir dessas células-tronco, também né, qual era a aplicação da engenharia de tecidos na época? A gente vai fazer tecidos e órgãos para transplante. Ainda não tinha uhum, essa ideia de testagem, né, sim. de modelos para testes, mas tinha essa ideia né, de substituir o transplante de órgãos. Então, sempre teve aquela aplicação ali subliminar, né, entendida. Mas a virada de chave foi realmente quando a Anvisa começou a regulamentar isso. Então, por exemplo, aquela empresa de biotecnologia que eu participei quando eu estava lá no doutorado, um pouquinho no pós-doutorado, um dos problemas também é que na época não se tinha regulamentação por parte da Anvisa do Uhum, que era aplicado ali, sim. né? E aí, enfim, isso fica ruim para todos os lados, né? E aí a Anvisa meio que seguindo ali a vanguarda europeia, se baseou muito na legislação europeia, porque a gente chama de produtos de terapia avançada, que são essas terapias baseadas com células, não só células, genes também, Uhum, né, de tecidos criados no laboratório, né, fabricados no laboratório. A Anvisa começou a se movimentar e criou um grupo de trabalho e começou a regulamentar isso. Então, a GECEL surge, ela é fundada, a Anvisa já tinha liberado as duas primeiras regulamentações, né, que são as resoluções, boa. RD6. Então, a Anvisa tinha liberado os dois primeiros, faltava a última, que foi a mais polêmica, que foi justamente a do produto terapêutico, né, em si. As duas primeiras tinham muito a ver com a infraestrutura necessária, que é complexa, né, estrutura GMP, enfim, de laboratório. E a última mesmo de produto terapêutico saiu em 2020, se eu não me engano. Não, legal. Ou 2020 ou 2021. Me perdi um pouquinho cada pandemia, né? Sim. A pandemia deu uma perdida em todo mundo, Não, mas mas foi é. isso. Aí foi a virada de chave. Então agora a gente tem uma coisa que é atrativa e pode virar negócio. E junto com isso, a mesma tecnologia que a gente utiliza
para buscar esses substitutos de transplante na área médica são as tecnologias que a gente utiliza para gerar esses, que a gente chama de miméticos, né? Que são parecidos ali com o tecido para testes de medicamento. Então, junto com isso também, o Brasil também já estava trabalhando, principalmente através do RENAMA, trabalhando em legislação para regulamentar, por exemplo, a pesquisa, né, o desenvolvimento de produtos na área de higiene, de cosméticos, ser baseado só em testes de laboratório, não utilizar mais modelos animais. Uhum. Então foi um cenário ali favorável que levou a gente a pensar que então poderia virar negócio. Poderia ser um negócio. E ali na área de investimentos, de startups, quando a gente fala, sempre tem a pergunta, né? Why now, né? Então, por que agora, né? Então, assim, esse teu relato, assim, justifica bem isso ali, né? Porque às vezes tem ideias muito disruptivas e tal, que os investidores, cara, não investem. Tá, mas por que não investiu? Olha que incrível. Tá, mas não tem um cenário hoje que me dê, não digo uma certeza, mas me dê uma previsibilidade de que isso aqui vai acontecer, ou que tem um movimento que está levando para isso, né? E hoje aqui, que nem tu foi falando, né? Poxa, já tem testes em animais, já estão sendo banidos, já não tem. Então, assim, tu vai ter que criar uma outra estrutura para isso. E aí, essa tua pesquisa dando a possibilidade de fazer esses testes, né, sem essas necessidades, poxa, vai ao encontro direitinho do que está se buscando, né? Então acho que é muito legal, muito bom. Perfeito. E aí, tem algum momento, porque ali tu falou assim das condições que levaram vocês a entender que aquilo ali poderia virar um negócio. Mas tem algum momento que tu te lembra, assim, normalmente são vários, mas assim, talvez um que tu te lembre, que mostrou que você estava no caminho certo, assim, tipo, cara, é isso, sabe? Porque às vezes o empreendedor tá ali, né? É montanha-russa, é um dia vamos dominar o mundo, no outro dia, meu Deus do céu, vamos fechar isso aqui que não tem por que a gente tá aqui. E esses momentos eles se equalizam, né? Porque a jornada a gente sabe que vai ser longa, a gente sabe que não vai ser a coisa mais linda e mais fácil do mundo. Mas qual foram alguns momentos, assim, um momento que tu te lembra, assim, cara, acertamos, seja num evento, seja num convite, seja numa entrega de algum resultado? O que tu poderia falar, assim, a esse respeito? Acho que tiveram vários. Até hoje não sei, será? Acertamos? Eu sou assim, eu sou bem. O Rafael é o otimista, entendeu? Sim. Eu sou não pessimista, mas eu sou o realista ali. E eu até hoje eu me pergunto isso, eu fico me perguntando. Mas as coisas começaram a acontecer. Então, a gente fundou em 2019. A gente tinha uma ideia bem diferente do que a GECEL acabou virando. Então, ia ser uma prestação de serviços na área médica até bem simples, né, digamos assim. Claro, envolve tecnologia e tal, mas bem simples. Só que a gente não conseguiu testar porque veio a pandemia. Então, em 2019 a gente se funda, vai se estruturando, ganha o primeiro edital da FAPERJ, e aí vem a pandemia. A gente já tinha a primeira bolsista, e assim, agora, como é que ela vai executar? Não tem como, ninguém está tendo acesso a ninguém, né? Sim. E aí eu resgato um pouco de trazer mais essa coisa, fundamentação científica para dentro da GECEL, de Hard Science, que são realmente essas construções de tecido em laboratório. E aí a gente começa a rediscutir isso, começa, por conta da pandemia, lançar os editais na área, para atender essa pandemia, e é o primeiro edital de projeto que a GECEL ganha na FINEP, que foi justamente para desenvolver um modelo de infecção para o vírus, né, causador da Covid, o SARS-CoV. E aí, a partir dali, a gente ganhou o primeiro edital, conseguiu começar a produzir, né, essa tecnologia, uma tecnologia nossa. Fomos também começando a produzir outras, mas acho que o ponto de partida foi esse primeiro edital da FINEP, que a gente percebeu, olha, e até para mim também, olha, eu posso produzir uma tecnologia que tem relação com o meu background, claro, mas não era necessariamente as minhas linhas de pesquisa, entende? Sim. Uma coisa um pouco diferente ali para atender uma demanda. E aí a gente começou a perceber que a gente consegue atender demandas, né, diferentes.
E aí fomos ganhando outros editais, a gente atende um cliente na indústria, né, justamente para atender essas demandas. E a gente está participando agora, também atendendo demanda, então a GSL foi Uhum. sendo ali desenhada assim, nesse meio de campo, participando de um desafio de inovação da Epskin, que é, na verdade, da L'Oréal, né, do grupo Uhum. L'Oréal, justamente trazendo propostas ali para modelos que ele já tem de pele humana, né, que é usado para testes. Entendi. Então, a Muito gente legal. vai ali entendendo ali que a gente é capaz de atender essas demandas, que no fundo, eu não vou dizer mais simples, mas e aí o ritmo de projeto é diferente, aquele projeto mais focado, sim, é aquele Uhum. projeto que você tem que, olha, eu quero isso, porque às vezes, né, que legal, é super interessante, vamos testar isso aqui associado a não sei o quê, porque vai ficar melhor. Ah, mas vai ficar melhor, mas qual o custo disso? Ah, realmente, é o custo. Então, vamos tentar uma alternativa ali que seja, né, cost effective, né, e Uhum. aí, ao mesmo tempo, seja eficaz, né, que eu consiga Sim, realmente responder o que eu preciso. legal, legal, bom demais. Bom, o tempo passa rapidinho, né? E eu acho que a última pergunta para ti aqui não poderia ser diferente do que essa. Que eu gostaria de pedir qual o conselho que tu daria para quem gosta dessa área de pesquisa e quer encarar a trilha do empreendedorismo. Então, assim, ó, tô aqui na minha bancada pesquisando, no mestrado, no doutorado, no pós-doc aí, e quero encarar, assim. Acho que a gente já pincelou durante o episódio em várias coisas, assim, mas qual seria o teu conselho, talvez, para essas pessoas? Então, primeiro, eu acho que, sei lá, o conselho geral seria humildade. Humildade no sentido que, sim, você tem um conhecimento acumulado de anos, eu falo isso para os meus alunos de doutorado, Uhum, ninguém conhece melhor o seu modelo do que você. É uhum, você está ali, né? O aluno fica apreensivo para defender. É você está defendendo, você executou, você estudou, então você é o melhor conhecedor. Eu falo para eles, vocês têm que conhecer melhor isso até do que eu, né? Vocês estão uhum, ali mergulhados, imbuídos nisso. E aí, quando você tem todo aquele conhecimento e você começa a ter contato com o meio empresarial, você percebe que você vai usar ali parte daquele conhecimento ou você vai adaptar aquele conhecimento para responder uma coisa pontual, né? Então, eu acho que humildade sempre, nunca é demais, sempre faz sim, você crescer, né? Porque você para ouvir, né? Se a pessoa uhum, que não tem isso, ela acaba que não para ouvir nada. Então, é importante, principalmente nesse momento ali de transição, né, de conversa, entender que é diferente, o ritmo é diferente, a necessidade é diferente, os porquês são diferentes, né? uhum, Então, eu acho que é isso. E aí entra naquele clichê, né, que eu já acho que eu uhum, já falei algumas vezes de mudança de mindset, né, ter essa humildade para entender como, né, as peculiaridades de cada ambiente, e aí você vai mudar o seu mindset, vai. Ah, eu vou mudar para sempre? Não sei. Eu, por exemplo, uhum, continuo atuando nas duas coisas. sim, Então, eu tenho ali várias personalidades, é, né? não, Pelo é outra menos coisa. duas principais, né? E é diferente, e é diferente. Aí você tem que saber ouvir, você tem que saber compreender. Então, acho que é isso. E um outro, né? Eu sei que era um só, mas vamos lá, Não, vamos não. pensar, vamos pensar em um outro, né? Claro, estude, entenda onde você vai atuar. Acho que, cara, eu, né, sempre gostei muito de estudar, por isso que acho que eu fui para essa área de científica. Tem que estudar mesmo, mas se cerque de pessoas complementares. Sim. Até para aquela pessoa falar para você, né, na maior sinceridade, ó, não, não é isso, Uhum, não, ó, você não está enxergando isso aqui, né? Então, eu acho que isso é importante também e que poucas pessoas estão falando, né? sim. Até mesmo em vários programas, por exemplo, esses movimentos que eu falei dentro da universidade, né? Estimular o empreendedorismo nos alunos, pouco se fala disso. E Da isso é complementaridade, tu disse. importante. É. Eu sei.
talvez eu tenha discutido isso, né? A primeira vez que a gente discutiu um pouco foi um pouco no Vibe e tal, mas os programas dentro ali das universidades eu não ouço falar disso, né? Fica muito aquela questão do empoderamento ali do doutor, né? Que ele pode ir Uhum. além, que é importante, Sim, sem dúvida. mas não se fala muito disso. E aí, enfim, É, eu fico quase imaginando uma pessoa, interdisciplinar, né? eu fico imaginando uma pessoa acumulando isso tudo. Assim, para mim é surreal. Sim, não, Eu não ia conseguir fazer. Eu faço uma analogia, né? Eu estou sempre fazendo analogias, né? Com a minha vida de sim, professora e a minha vida na gestão. Faço uma analogia com a minha vida de professora. Eu ia publicar, eu ia ter a produtividade que eu tenho hoje se eu fizesse todos os experimentos de bancada? Não. Eu tenho os uhum, meus alunos. Eles estão ali aprendendo, eu estou orientando, né? Explico, ó, é assim, tem dúvida. Quando tem dúvida, eu entro na bancada. Hoje eu fui no microscópio olhar a lâmina, já tinha um tempão que eu não fazia sim, isso, para sanar uma dúvida. Então eu entro, mas são eles que tocam. Porque imagina, eu não tenho, né, sim, braço para isso tudo. Mesma coisa dentro da empresa. Imagina, você vai acumular todas as funções ali. não existe. Eu acho pesado, não vou falar que é impossível, né? Porque vai da capacidade de cada um, mas é um ponto ruim, né? Digamos assim, um ponto É. contra, né? Mas é muito, assim, a gente tem algumas startups de deep science, de hard science, que já passaram pelo Vibe, e umas coisas que a gente sempre comenta, assim, todo o tempo que tu tá gastando com coisas que poderiam ser delegadas, é um tempo a menos que tu tem para melhor desenvolver o teu produto, para melhor Isso, entender o que poderia ser feito, sabe? Então, acho que aqui tem essa questão do delegar, muito importante para pessoas que são complementares, que são melhores do que tu, né? A gente sempre fala que o empreendedor, o founder, ele tem que contratar pessoas melhores do que ele naquilo que ele não é tão bom, né? Então, assim, poxa, eu não sou tão bom nisso, exatamente. então eu tenho que achar o melhor cara desse serviço aqui, o melhor, o jurídico. Cara, tem que contratar o melhor cara de jurídico que eu posso, de olhos fechados, confiar nele. Ah, o cara lá de comercial, eu sei fazer, mas assim, eu vou fazer meio contra a vontade, não vou dar tudo de mim naquilo. Então, traga alguém que a vida dele é fazer aquilo, sabe? Que ele adora aquilo, que ele sente prazer a fazer aquilo, assim como o pesquisador sente ao fazer suas pesquisas, ao estar na bancada, né? Então, assim, tu tem que ter uma ideia de como as coisas funcionam, que nem tu falou, né? Ah, não dá para não saber nada daquele assunto e daqui a pouco ser ludibriado ou ser encaminhado por um caminho que não é o Uhum, ideal. Mas tu tem que ter pessoas boas junto, né? Acho que só assim todas as histórias de grandes startups, de grandes empresas que foram fundadas, tu vê no time de pessoas, assim, pessoas excepcionais, assim. Então, não dá para trazer alguém para tapar furo, sabe? Tem que trazer alguém que vai dar conta do recado, porque não adianta um baita pesquisador, uma baita pesquisadora lá desenvolvendo uma baita solução, e aí ali sustentando administrativamente aquela empresa, sei lá, alguém que não tá muito aí, tá ali meio que para tapar furo, ou tá no meio entre um emprego e outro, sabe? Então, assim, ele só pegou aquilo porque, eu preciso de um emprego, então, assim, acho que tem que ter essa visão bem presente. E eu acho que, assim, para quem tá escutando, complementando um pouco, Leandro, o que tu falou, o bom e velho clichê também do acha um problema real, né? Então, assim, uhum, a pesquisa ela tem que estar relacionada a um problema que impacta as pessoas de forma verdadeira, né? Não adianta a gente criar uma solução e depois ir procurar os problemas por aí, né? Então, uhum. isso aqui resolve um problema real. Poxa, a gente está testando medicamento, a gente precisa de novas alternativas para testar medicamento de forma mais eficiente, escalável, que consiga dar resultados mais confiáveis. Poxa, isso aqui é um baita problema. Então, assim, a gente vai construir uma solução em cima disso. E eu acho que isso é uma grande questão. Você não vira aquela questão das patentes que a gente falou, né? Um monte de patente que não resolve nenhum problema que a indústria realmente está sentindo, sabe? Ou que as pessoas realmente estão Sim, sentindo, né? sim, sim, e só entre nessa área, né? Você que é pesquisador, se realmente te incomoda isso, né? Isso aí. Porque a gente precisa, vai ter sempre aquele pesquisador que vai ser, né? O pesquisador, vamos pensar assim, no tradicional, Uhum, que ele está lá para orientar, gerar conhecimento, que é importante também. Talvez esse pesquisador não queira, ou ele se associe a algum outro pesquisador, né, que já queira sim, ter esse isso. viés e queira puxar isso, mas não se force ter isso, né? Porque também é uma questão de modismo, né? Acho Uhum, importante.
a aculturação está acontecendo, mas tomar cuidado também para não entrar no modismo ali, e Isso. realmente isso Saber que não é o que você quer. Isso. Aqui a gente não está de forma nenhuma pressionando para que todos os pesquisadores agora virem empreendedores, né? Porque Exatamente. isso é uma decisão de vida, é uma escolha de vida que tu vai ter para isso. E que nem tu falou, né? Tem uma parte de base científica que precisa ser construída. E esses, assim, não vira um produto. Beleza, não virou, mas ele foi a base para a criação de um monte de outra coisa, de pesquisadores que vieram depois daquele artigo, depois daquela pesquisa, né? Então, acho que aqui tem também um papel Exatamente, importante, né? Que precisa é. continuar a ser mantido, né? Dentro Ou até desse campo mesmo todo. aquele pesquisador que quer atuar fora da academia, né? E o cara não quer ser empreendedor, mas Uhum. ele de repente está feliz de estar atuando numa indústria. Sem Também é um dúvida. outro, Com também é certeza. um outro cenário, né? Com E é certeza, com certeza. importante, né? Uhum. Indústrias, é importante ter É, doutores, né? sem Principalmente se você dúvida. se preocupa, né? Se você tem essa coisa de inovação, né? Inovação não necessariamente uma coisa disruptiva, né? É um Uhum. melhoramento de um processo, Isso. de um produto. É. E quem melhor do que uma pessoa que passou por um doutorado para entender como faz isso, né? Como cria um processo e pode melhorar aquilo, né? Porque assim, olha Isso, tudo que passa, né? Pô, mestrado, doutorado, tudo que é teste e retesta e faz de novo e busca base e tal. Então, é isso que eu penso, assim, eu acredito muito nisso também, na capacidade, porque às vezes as pessoas também associam inovação a um novo produto, a uma nova não, solução, a um novo aplicativo, e tem muita coisa para ser feita por dentro, né? Assim, isso. hoje nós ainda dava um exemplo, poxa, tu vê 2 quilos de arroz, sei lá, os dois arroz são iguais, tipo, assim, o produto final é completamente diferente, mas um pode ter utilizado processos de inovação incríveis para chegar numa melhor cultura, para chegar numa maior qualidade, coisa, e outro talvez não. Então, ter a inovação como pilar estratégico sempre é uma decisão acertada por quem está à frente de uma indústria, à frente de uma empresa. Então, ter essa base científica conectada à sua operação, assim, eu não vejo como ser uma coisa ruim, sabe? Só vejo benefício ao fazer isso. Enfim, é uma coisa que precisa ser construída também dentro das cadeias Precisa. produtivas também, né? A gente está falando aqui Sim, muito que a sim. academia precisa entender como empreender, mas a gente aqui acho que vale também o puxãozinho de orelha nas indústrias que também precisam saber identificar potenciais e outras formas de fazer associado a esse pessoal todo, né? Exatamente, exatamente. Porque o Então, Brasil tem potencial para isso, né? Muitas vezes a gente acaba importando várias coisas, às vezes várias etapas, né? Insumos para várias etapas de um determinado processo, fica dependente, encarece, e uhum, a gente tem em termos de formação, né? Quando o pesquisador brasileiro ele vai para fora, ele vai fazer um pós-doutorado fora, ele vai para um congresso, nossa pesquisa é elogiada, né? sim, Então, legal. não, a gente não está para trás, Sim, sim. né? Nesse aspecto. A gente está para trás justamente na hora de inovar. Uhum. De transformar essas pesquisas todas em realmente novas soluções, né? Muito bom, mas Isso. a gente está no caminho. Eu sou otimista nesse ponto, eu acho que a gente vai fazer muita coisa boa ainda. Bom, pessoal, a gente chega ao final, então, do 10º episódio do Vibe Podcast. Eu ainda brincava esses dias, poxa, já estamos no 10º, né? Como o tempo passa. Agradecer a participação da Leandra aqui com a gente. Lê, tenho certeza que essa discussão ajudou muitas pessoas a entender um pouco melhor sobre essas soluções e oportunidades que estão surgindo na área de biotech, né? Como a gente pode preparar melhor para esses desafios que a gente vai ter pela frente, as inúmeras oportunidades que vão surgir e assim por diante. Queria passar a bola para ti se despedir e aí depois eu finalizo por aqui. Tá. Bom, obrigada. Né, a gente nem sentiu passar. Muito rápido. Foi bem legal esse papo. E deixar um recado para todo mundo, para quem é da área, quem já é pesquisador, professor, para quem está se formando, aquele aluno de doutorado. Eu tenho muito carinho com aquele aluno de doutorado, que às vezes está desesperado. Ai, meu Deus, vai ter uma vaga de concurso, eu vou passar Sim. fome. E cara, assim, tem muitas possibilidades. É uma questão de você buscar o que é possível fazer. A gente falou, né, da atuação do doutor na indústria. Ainda não é comum no Brasil,
mas já tem um certo movimento ali. Então, não se acanhe, mande o seu currículo, transforme o seu currículo, mostre o que você precisa mostrar, né? E é isso. Incentivar ali, né, da gente sair desses muros da academia, a gente discutiu diversas maneiras, e deixar ali o recado ali para quem está se formando, para quem já é professor, você que tem vontade, busque esses programas de aceleração, comece, né, até para você sentir assim, não é para mim, não é, isso, né, mas tente ali de alguma maneira, porque assim, eu vejo muito, né, esse papel da universidade, não só de formar pessoas, mas de impactar a sociedade, de a gente levar de volta o que a sociedade, né, está nos dando, né, digamos assim, né, em termos de infraestrutura, de tudo que tem na universidade. Então, a gente tem que retribuir isso, né? A gente vê muito, assim, eu e o Rafael, a gente pensa muito nisso. Nós dois somos formados pela UFRJ, eu continuei na casa como professora, então a gente quer retornar isso de alguma maneira. E aí, por que não? Pode ser uma das maneiras pode ser através do empreendedorismo, né? Isso aí, sendo gerando empregos, aí, gerando, né, soluções aí para a sociedade como um todo. E da mesma forma aqui também, né, no Vibe, sempre de portas abertas para esses doutores, mestrandos, enfim, que querem empreender. Ótimo. No nosso caso, na área da saúde, né, para trocar ideia, para pensar como aquela pesquisa poderia realmente virar um negócio, eventualmente até acelerar aqui dentro para ajudar nessas transformações, né? Poxa, a própria Leandra e a Gessel passaram aqui pelo Vibe, então a gente realmente gosta muito dessas soluções. E é isso aí, gente. Obrigado a todos, né, que nos escutaram, nos assistiram até aqui. Comentem, né, não importa onde vocês estão nos assistindo, mas comentem aí com as pautas que vocês gostariam de ouvir nos próximos episódios. E é isso aí, nos vemos no próximo, tá bom? Valeu, Leandro. Um abração. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.